Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estava lembrando daquele texto e pensando no texto do Salmo 84, e fiquei pensando como, às vezes, alguns cantores conseguiram cantar os salmos e outros conseguiram escrever novos salmos cantando, né? E o Sérgio Pimenta, ele que escreveu aquela letra do Que Me Faz Viver, e ela diz assim: o que me faz viver é tão intenso que eu até me perco se explicar. O que me faz viver é tão profundo, mas me vê no mundo no singular. O que me faz viver vai além da lógica, é maior do que a amplitude cósmica, do que o meu pensar. E o que me faz viver, eu sei, é isso, de Jesus, o Cristo, o amar. E essa letra linda da música dele me fez lembrar do salmo que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal, ele encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E o que eu queria compartilhar com vocês a partir dessas expressões de salmos e louvor é uma convicção cada vez maior, quando passa o tempo, de que nós só temos duas coisas na vida, se é que podemos dizer que as temos, de maior valor que nós nos relacionamos, que é a pessoa de Deus, a presença de Deus e o nosso próximo. Na verdade, no geral, a nossa vida se resume a viver bem com a pessoa de Deus e bem com o nosso semelhante, com o nosso próximo, né? E falando disso, eu estava me lembrando de que hoje o nosso culto não está começando agora, ele começou pela manhã, quando nós estivemos lá na CCVP na Angelina, e tinha um grupo grande, e a gente pôde ver algumas expressões de alegria, e eu sei que você que não pôde estar lá tinha seus bons motivos, então eu quero compartilhar um pouco do que o meu olho registrou, a alegria de ver a Vera conhecendo o espaço pela primeira vez, e quando ela viu a Clarinha chegando, já não tão clarinha, mas mais clarona, o olho dela enchendo de lágrima e ela ficando tão emocionada. A alegria da gente ver a Vanessa chegando com o Luiz Antônio e tantos outros que foram ali participando e expressando o seu louvor com o seu trabalho, com o seu cuidado, com o lugar que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa, de alguma maneira, breve, se Deus quiser, estar juntos. Hoje a gente estava cuidando, limpando, o Elcio estava coordenando a parte de baixo lá da nave, a Marcela cuidando de toda uma área ali para gente, com carinho, as meninas, a Thaís estava lá apoiando ela, aí lá em cima a Milena estava coordenando com as professoras a sala das crianças para que elas possam ser acolhidas com todo amor e carinho também. Então, tudo é louvor, tudo é uma expressão de gratidão a Deus. A gente pôde ver o Luca, o Henrique, o Guilherme carregando o peso, indo para cima e para baixo o tempo todo. Então, eu devo estar esquecendo de alguém, mas quem esteve conosco hoje? A Patrícia. A Patrícia acordou cedo, esteve conosco hoje lá. Uma expressão de sacrifícios de louvor. Uma alegria, né? E foi muito bom. Foi muito bom. Bom mesmo ver a disposição da Clara de tentar alcançar o ponto mais alto da porta para poder limpar. São detalhes que a gente vê e a gente entende como uma expressão de carinho e amor a Deus, ao Deus que nós servimos. Então, nosso culto já começou faz muito tempo. Nosso culto começa quando nós abrimos os nossos olhos e nos damos conta de que nós estamos na presença do Senhor e de que a graça dele continua se multiplicando na nossa vida, de que não há nada mais importante do que nós nos relacionarmos bem com ele
e com o nosso semelhante. Então, que fique no seu coração a frase do Sérgio Pimenta e que seja o meu e o seu mover, né? Que o que me faz viver é tão intenso que é até difícil de explicar. E isso é o amor de Jesus. Eu queria que nós pudéssemos orar, agradecer ao Senhor e louvar juntos, né? Então vamos orar. Fecha os teus olhos, deixa o teu coração na presença do Senhor. Você que estava descansando um pouquinho, ou que estava resolvendo coisas, acalma o teu coração, lembra dos átrios do Senhor, encontre os altares de Deus, faça como a andorinha que encontrou casa, encontre no Senhor a sua habitação, habite no Senhor, deixe o Senhor habitar o teu coração, a tua vida, a tua mente, os teus pensamentos, deixe o Senhor tranquilizar você, dizer que Ele te ama, que você é um filho amado, uma filha amada. Bendito seja, Senhor Jesus, o teu santo nome. Nessa hora nós te damos graças pelo nosso tempo de comunhão, te damos graças, Senhor, pela realidade que existe para nós, que é apenas e tão somente viver na tua presença, Senhor, e viver da tua presença, Senhor. Que a tua alegria venha encher os nossos corações, que a tua esperança, Senhor, venha nos iluminar, Senhor. Que cada dia mais nós estejamos abrindo os olhos para ver essa grande verdade de que o Senhor é o nosso maior tesouro, a nossa maior herança, a nossa maior esperança, Senhor. Tudo há de passar, Senhor, mas o teu amor jamais, jamais passará na nossa vida. Nós te damos graças e queremos cantar louvores a ti nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, queridos. Salvador maravilhoso,
Vejo o Senhor no trono do universo, honrado, o seu manto real enche todo o templo de glória. Toda a terra se encheu, toda a terra se encheu, toda a terra se encheu de sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Vejo o Senhor no trono do universo, honrado, o seu manto real enche todo o templo de glória. Toda a terra se encheu, toda a terra se encheu, toda a terra se encheu de sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o E de tantas canções, de tantos salmos, a gente está cantando uma música, vem outra ao coração, e eu estava lembrando daquela expressão: ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo, sara essa nação, né? É o clamor desse povo. E muitas vezes a gente clama pela nação, mas mais pertinho de nós aqui é o nosso tempo de orar por todas as pessoas que nós lembramos, seja para agradecer, seja para a gente interceder. E agora a gente tem essa chance de fazer isso, de lembrar que ouvir, Deus sempre ouve a nossa oração. Atender, como diz a pastora Miriam, às vezes ele tem o sim, tem o não, e às vezes ele tem o ainda não, ou não do jeito que você imagina, mas Deus está sempre ouvindo e respondendo de alguma maneira, ou às vezes até corrigindo a nossa oração, porque muitas vezes nós nem sabemos orar como convém, e aí nós dependemos realmente do Espírito Santo interceder por nós,
ora colocando palavras mais adequadas na nossa boca, ora intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, enquanto eu estou falando aqui, você já deve estar lembrando das pessoas, das situações pelas quais nós devemos orar, seja para agradecer, seja para interceder. Faça isso, irmão. Lembre do Senhor ouvindo a sua oração. Graças a Deus. Irmãos, é sempre importante lembrar também que nesse retorno até um pouquinho, a gente acaba tendo até um pouquinho mais de investimento para adequar o nosso local, e a gente sempre entende também a importância de ofertar, né, de compartilhar, para que a gente faça as coisas com a maior excelência que a gente puder. O Ministério Infantil, por exemplo, está preparando um projeto para que as crianças tenham um espaço novo, com as coisas novas, e tudo isso depende um pouco de como os irmãos podem compartilhar conosco e ofertar, e que a gente tenha a sabedoria necessária para fazer as coisas lá. E assim é cada espaço daquela comunidade ali, para que a gente possa, de alguma maneira, estar. Hoje a gente teve uma experiência muito interessante, porque tinha algumas coisas que a gente precisava doar, e a gente já viu que é um lugar em que as pessoas param, de fato, recebem as doações, se sentem abençoadas de alguma maneira. Então, que a gente possa não só estar abençoando com coisas, mas com a nossa presença o quanto antes, mas para isso a gente depende desses recursos. Está aí na tela, queridos, os dados para que você possa ofertar, né, e que o Senhor Jesus possa usar a sua vida com uma consciência sempre clara e cada vez maior, né, de como eu falei, por incrível que pareça, nós só temos o Senhor e o nosso semelhante para amar. Os recursos financeiros, eles são apenas e tão somente alguns meios que Deus nos dá para sustentar ou para compartilhar a vida com a vida de todos, né? Então, lembre disso. Deus abençoe a sua casa. Queridos, graças a Deus por esse tempo. Hoje nós vamos ter a palavra através da vida do Wellington. E eu quero enfatizar, né? Nunca olhe pensando em quem é que está pregando, mas pergunte o que o Espírito Santo está falando. E Deus tem falado tantas coisas através do Wellington, do Erlon, de todos os pregadores de dentro e de fora. Então faça a pergunta, o que é que o Espírito de Deus tem para me ensinar, para me transformar hoje? Que seja assim, né? Que seja a bênção de Deus sobre a vida do Wellington, que nós possamos nos alimentar com a palavra. Vamos ouvir a canção. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu venho a vocês em temor, em santo temor e em santo tremor, né? Não é uma experiência fácil. Pretender ser um canal entre Deus e vocês, e a igreja, e nós, e o meu coração. Eu confesso que foi uma semana de preparação. Eu estou tendo o privilégio de estar em casa, porque eu estou de férias, né? Uma férias longas que Deus me permitiu. Eu tenho um banco de horas grande no meu trabalho, e eu vou poder ficar um bom tempo em casa. E eu pensei, vou ter tempo, vai ser mais fácil, né? Parece que quanto mais tempo eu tenho, mais difícil fica. Quando você só tem meia hora, parece que vai mais fácil. Bom, o meu trajeto para chegar até esse tema foi pensar muito no Apocalipse. Li o Apocalipse essa semana, estudei o Apocalipse, mas, por fim, o texto que me ficou está em Mateus 28. Eu vou ler junto com vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça com que a sua palavra produza frutos no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. O túmulo de Jesus. Jesus havia morrido. Uma das situações, eu tive a experiência de colocar o Cid Moreira para ler o evangelho todo de Mateus na minha orelha.
né? Foi uma experiência gostosa, né? E aí você vai viajando. Quando chegou no capítulo 28, eu falei, é isso que eu vou compartilhar. Mas não sabia o que exatamente, né? O fato é que Jesus morreu, nós conhecemos a história, uma coisa muito triste, a forma como Jesus foi traído por Judas, uma coisa assim que me marcou. Como pode alguém, a troco de 30 moedas, trair o nosso Senhor? Trair uma pessoa que só fazia o bem, que ele pôde conviver, que ele pôde ver toda a sua bondade, como que ele, de repente, decide por 30 moedas, por um preço qualquer. Ele falou, o que vocês pagam para eu entregar Jesus? É uma coisa inacreditável que aconteceu. Todo o açoite que Jesus sofreu, o escárnio, é uma coisa assim que dói o coração, você ouvir, você ver. Mas chegou o sábado, o fim do sábado, o domingo pela manhã, e Maria Madalena e a outra Maria, essa Maria, mãe de Jesus, e várias outras versões falam de Salomé também, Maria, mãe de Tiago. Então, uma das coisas difíceis que eu estudei nesse período foi conciliar os textos após a ressurreição. Eles são difíceis de conciliar, viu? Hoje eu descobri isso, entre ontem e hoje, que as versões, elas contam uma parte cada uma, às vezes parecem até contraditórias, assim, fica uma coisa difícil de explicar, o que também é interessante, porque mostra que não tem arranjo, né? Não é uma coisa arranjada para dar certo. É um testemunho de 4 pessoas diferentes, alguns acreditam que todos partiram de um testemunho de Marcos para escrever os outros evangelhos, mas o fato é que, assim narrou Mateus, os eventos após a ressurreição de Jesus. Foi Maria Madalena e outra Maria visitar o túmulo. Muito diferente dos discípulos, que ficaram com medo e foram se esconder, né? Se tem uma coisa que é bonita de ver, é que as mulheres tiveram um comportamento diferente. Não sei se sobre elas pesava menos peso, né, de medo, pela proximidade com Jesus, certo que os discípulos estavam com muito medo, foram se esconder, mas as mulheres não, elas foram até o túmulo, elas não se afastaram de Jesus, mesmo após sua morte. E quando chegaram lá, de repente houve um grande terremoto, e um anjo desceu do céu, tirou a pedra e se sentou na pedra. Ele parecia como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Presta atenção nesses guardas. Eles viram um anjo que removeu uma pedra, e o tamanho foi o terror deles que eles ficaram como mortos. A densidade da presença de Deus naqueles anjos, nem todos podem suportar. A gente tem essa noção pelos textos bíblicos que Deus não pode estar presente o tempo todo em toda a sua plenitude de glória no nosso meio. A gente não resiste, né? Para esses guardas, a única solução foi passar um periodinho aí de ficar como morto. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Né? Se os guardas ficaram com medo, as mulheres também ficaram com medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Eu não sei exatamente a razão do medo das mulheres, se era pelo fato de não terem encontrado Jesus, ou o tremor, ou o próprio anjo, porque olha a figura, o anjo aparece como um relâmpago, com vestes brancas resplandecentes. Mas a primeira palavra do anjo foi: não tenha medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. E olha o detalhe, como já tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Existe uma passagem em Lucas, acho que em Marcos ou em Lucas, que Jesus, quando encontra com os discípulos, ele dá um puxão de orelha deles. Mas eu não falei que eu iria ressuscitar.
né? Os anjos também puxaram um pouco a orelha das mulheres. Olha, ele havia dito, por que essa surpresa tão grande? Né? Agora, vão depressa. Digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, e era o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. Imagina um misto de emoções, né? O maior evento da história, a coisa mais surpreendente de todas as eras, elas acabaram de presenciar. Um anjo dizendo que Cristo havia ressuscitado, uma presença gloriosa ali. Então, o medo ainda persistia, estavam sob o efeito do medo, mas já estavam muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. Um dos evangelhos fala, prioriza Pedro, fala primeiro para Pedro. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse, que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Olha a reação diante do Cristo ressurreto de adoração. Abraçaram seus pés e o adoraram. Então disse Jesus, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. A gente sabe que Jesus teve vários encontros, depois, pelos outros evangelhos, a gente sabe que ele teve outros encontros antes de estar na Galileia. No mesmo dia, ele encontrou com Pedro, com João, depois com os próprios discípulos. De alguma forma, Mateus está enfatizando aqui essa palavra que ele iria para a Galileia. Então, depois de se encontrar com os discípulos em Jerusalém, Jesus se encontrou com eles na Galileia. Vamos ver, final do capítulo 28. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mais uma vez, uma reação diante do Cristo ressurreto de adoração. Mas alguns tiveram dúvidas. Eu li alguns comentários e eles é mais acreditável que não sejam, esses que tiveram dúvida, não sejam os próprios discípulos, desses 11 discípulos. Porque esses 11 discípulos tiveram vários encontros com Jesus antes de chegar a esse encontro na Galileia. E é provável que não eram eles que já tivessem dúvidas, mas é provável que nesse encontro na Galileia existissem mais outras pessoas, como os 500 que Paulo fala lá em 2 Coríntios, que mais de 500 pessoas se encontraram com Jesus depois da ressurreição e o viram. E Paulo ainda dava testemunho que aqueles ainda estavam vivos na época que ele escreveu a carta aos Coríntios. Mas o fato é que tinham pessoas com dúvida. Nesse momento, podiam não ser os discípulos, mas os discípulos também tiveram dúvidas. Encontrar com Cristo ressurreto, por incrível que pareça, ainda gerava dúvida nas pessoas. Seja pelo que, imagina, pelo tamanho da mudança de paradigma que isso acontecia, né? Como que alguém pode estar morto e agora está vivo? Será que eu estou vendo mesmo? Será que é uma visão? Aí Jesus teve que mostrar para Tomé, olha, põe a mão aqui do meu lado, ó, põe a mão nas minhas mãos. Ele comeu com eles. Eu nunca não dava muita importância ao fato de que Jesus comeu em tem pelo menos 2 episódios, Jesus comeu com os discípulos que foram no caminho de Emaús, Jesus comeu na praia quando eles estavam pescando, e ele comeu os peixes com ele. Ele comeu junto na primeira ceia, no primeiro encontro com os discípulos. Jesus falando, olha, eu como, eu sou um corpo vivo, mas tinha alguma coisa em Jesus ou na situação que ainda deixava as pessoas meio, meu Deus, será que é isso mesmo? Não existe, a dúvida persiste, mesmo diante de um Cristo ressurreto. Mas Jesus chegou perto deles, inclusive desses que tinham dúvida, e disse,
Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Essa expressão é a expressão que eu queria que ficasse nas nossas mentes hoje. Jesus recebeu toda a autoridade. Então, nós temos aí que, apesar dos medos, das mentiras que os judeus colocaram, dizendo que não foi Jesus, ele não ressuscitou, não, os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Esses mesmos guardas, eu falei para você, presta atenção nesses guardas, esses guardas viram o anjo, ficaram como mortos e foram lá e contaram, anunciaram o que tinha acontecido. O que mostra que saber fatos a respeito de Jesus ainda não é fé. Os guardas presenciaram a ressurreição de Jesus e foram contar para os sacerdotes. Eu pulei esse texto de Mateus, mas é importante enfatizar que, mesmo eles sabendo do que tinha acontecido, por amor ao dinheiro, eles preferiram enganar as suas próprias consciências e passaram a propagar uma mentira que colou na multidão. Até hoje se diz que até hoje, no tempo que foi escrito, né? Se dizia que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para inventar uma mentira. Então, apesar de medos, de mentiras e dúvidas, Jesus se encontra com seus discípulos. Para aqueles que estão com dúvida, ele chama para perto. Não tem nada mais curador para a nossa dúvida, se não estar perto de Jesus. Olha, eu não sei você, mas eu confesso que às vezes tenho dúvidas. Eu sou tão incrédulo quanto os discípulos. Eu fico, mas meu Deus, pode tudo isso? Mas quando eu chego perto de Jesus, eu deixo que Jesus se aproxime de mim, essa dúvida se vai. Eu digo que na intimidade com Jesus, na presença, na proximidade de Jesus, o nosso coração se acalma. A grande verdade de todos os tempos cala no nosso coração. A fé como uma dádiva. E Jesus fala para nós assim, olha, você quer saber? Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Qual que é a dimensão disso, gente? Efésios capítulo 1, lá no versículo 19, fala que o Paulo orava para que a igreja conhecesse a eficácia do poder. Que poder? Esse poder que Jesus falou, todo poder me foi dado. E a oração do Paulo é, meu Deus, que a tua igreja conheça esse poder. Esse poder, aquele que o Senhor exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos, fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Essa é a dimensão do poder de Jesus. Eu, às vezes, me pego angustiado nessas semanas, nesses meses, nesses últimos anos. Quanta angústia eu tenho vivido. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? Por que vivemos tempos tão difíceis? Esse texto vem dizer para mim, Deus tem todo o poder, acima de todos os governos, acima de todos os principados, acima de coisas, de situações que a gente parece que não vê solução, parece que o mundo está como parece aquele carro desalinhado que vai com uma tendência sempre para um lado.
Aí a gente fala, mas de onde que está acontecendo? De onde que as coisas sempre caminham para o mesmo lugar? Caminham para a destruição, caminham para a morte, para a pobreza, caminham para a doença. Por quê? Mas Jesus fala, eu estou acima de tudo isso, de todo o principado. Eu aprendi com o Ricardo Barbosa mais uma visão diferente, porque a gente sempre associa essas palavras principado, potestade, a demônios, né? Há uma hierarquia dos anjos, tem o Satanás, tem os... E assim como existe uma hierarquia entre os poderes de Deus, os anjos de Deus, né? Os anjos, os arcanjos, a gente entende que também tem uma hierarquia nos céus, uma hierarquia no mundo espiritual, no lado do mal. E a gente fala, não, Jesus está acima de todos os demônios, eu tenho Satanás. Mas o Ricardo Barbosa, um pastor da Igreja Presbiteriana em Brasília, ele coloca que esses principados, essas potestades, também são forças que dominam sobre o mundo. Que antigamente eles chamavam de deuses, né? O Deus da fome, o Deus do sexo, o Deus que dá guerra, como se existissem forças que regessem o universo, e contra as quais a gente não tinha poder algum, a gente o homem só tinha algum jeito, clamar para esses deuses, por essas potestades, para que tivessem algum sucesso em alguma área, seja na colheita, seja na guerra, seja no amor, na sexualidade, na fertilidade. E Paulo está dizendo aqui, Deus, Jesus está acima de todos esses poderes, e está dizendo que esses poderes de fato existem sobre a terra. Se você quer explicar que são anjos, são demônios, ok, a questão não é essa. A questão é que o mundo está num sistema, né? Não é à toa que a gente viu um monte de teoria da conspiração, né? Por que isso acontece sempre? Tem um poder oculto ali, alguém que manda aqui, uma elite que manda ali, o tal do mercado, né? Quem que é esse mercado que a gente fala que rege o mundo? Quem consegue identificar quem é esse mercado que faz com que as coisas aconteçam, que o dólar suba, que o dólar baixe? Existem, sim, principados e potestades, mas Jesus está falando, eu estou acima de tudo isso. E está tudo debaixo do meu pé. E aí, o que aconteceu na cruz? Paulo fala aos Colossenses. Na cruz, ele fez várias coisas para a nossa salvação, né? Colocando os nossos pecados, cravando na cruz a maldição, a ordenança. Mas na cruz ele despojou esses principados e potestades, expôs ao desprezo aquilo que parecia ser uma derrota de Jesus, uma vergonha para Jesus morrer na cruz. Na verdade, na cruz ele colocou todos esses principados no desprezo. Existe aí um paradoxo grande de que, pelo sacrifício de Jesus, ele venceu poderes. O poder de Cristo foi demonstrado na sua fraqueza. A gente via os sacerdotes, os romanos falando, se você... Agora sim, se você descer da cruz, eu vou acreditar que você é Deus, sim. Os sacerdotes, os escribas, zombavam dele, dizendo, tá bom, tudo bem, você diz que é o Messias, eu não estou acreditando, mas se você descer da cruz, eu vou acreditar. Essa era a principal zombaria deles, que não era possível que alguém que estava sendo morto pudesse ser o rei, pudesse ser o Messias, pudesse ser o rei dos judeus, pudesse ser o filho de Deus, como ele dizia ser. Mas Jesus estava ali, mediante o seu sacrifício, colocando todos os poderes em desvergonha, escarnecendo dos poderes. Qual que é a dimensão disso para a nossa vida? Qual que é a aplicação disso para a nossa vida?
Quando que vencemos? Nós. Quando passamos por cima de outros. Bem, a autoridade de Jesus está acima de todas as coisas. Essa é a dimensão da autoridade de Jesus. Não tem realidade que não esteja abaixo do domínio de Jesus e da sua autoridade. Isso tem implicações. O fato é que esse domínio de Jesus, de certa forma, ele não é visível. Aqueles que queriam ver o Jesus mostrando ser o rei dos judeus, não o viram descendo na cruz, e depois ouviram a mentira de que ele havia sido roubado do túmulo. Eles continuam invisível para eles o reinado de Jesus, a autoridade de Jesus. É um reinado invisível. Colossenses fala que as coisas estão escondidas em Cristo Jesus. Né? A gente estudou Colossenses, agora fala, busquem as coisas do alto, onde Cristo está, e a vossa vida está oculta. Existe a dimensão, o evangelho, ao reinado de Jesus, do poder de Jesus. Ele é, como diz o Ed, disse no domingo passado, ele é de direito, mas ele não é de fato. Nós não vemos um Cristo governando todos esses poderes de forma direta ainda. Mas, como eu falei para você, essa semana eu li o livro do Apocalipse. Eu estudei o livro do Apocalipse. E a gente vai ver que o Apocalipse, ele, vamos dizer assim, ele... Eu ia colocar, né, que na nossa linguagem chula, ele chuta o pau da barraca. Porque ele fala, vocês estão achando que o que está acontecendo, que o que vocês estão vendo é o que é real só? Que essa é a única realidade. Jesus se revela para João, na Ilha de Patmos, e João primeiro começa a ver um Cristo glorioso. Não aquele Cristo que foi morto, um Cristo vencido, mas um Cristo vitorioso, glorioso, exaltado. Depois, ele mostra um trono no céu. E as coisas acontecendo, e os anjos adorando, e os anciões adorando, e um culto acontecendo no céu. E aí ele para esse culto e começa a contar as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. E aí você tem 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, e um monte de coisa acontecendo na Terra, e pragas, e coisas difíceis acontecendo, e coisas duras acontecendo com a humanidade, muita morte, muita perseguição. Mas ele volta, vez e meia, a cada 1 ou 2 capítulos, ele volta no céu que está acontecendo o culto, uma adoração. Né? E os mártires cantam, e os anjos cantam, e os anciãos cantam. E o que eles cantam? Vamos tentar ver Apocalipse 5, num certo momento lá da adoração, no capítulo 5, o João ficou muito triste, porque ele viu um livro e ninguém podia ler o que estava no livro. Aí os anciãos, não, calma, não chora. Eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pula aqui para o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Esse rei está reinando. Enquanto as coisas acontecem aqui na Terra, ele continua reinando. Ele está no trono, recebendo adoração. Tendo em cada uma delas, dos anciões, das mãos,
harpas e taças de, oração, de ouro cheias de incenso, que são as orações. A gente até mandei no grupo das orações da manhã, ó, a gente está enchendo as taças lá dos anjos, né, dos seres viventes, com as nossas orações, que às vezes a gente não sabe nem por que nós oramos todos os dias pelas mesmas coisas, mas Deus está ali recebendo as nossas orações, e isso sobe como um incenso suave a Ele. E entoava um novo canto dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para deuses que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós temos um rei que foi morto. E isso não para de ser dito no céu. Tem um trecho que fala assim que os anciões falaram: eis ali o leão da tribo de Judá. E ele olhou, o que ele viu? Ele viu um cordeiro como que foi morto. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória e louvor. Existe uma dimensão onde Cristo já reina. Uma das passagens de Apocalipse fala: o reino passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. O reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, é importante a gente saber que uma das aplicações nós temos uma vida. Estamos aqui lutando cada dia para pagar nossas contas, trabalhando. E a gente vê as coisas acontecendo e a gente acha que só essa é o que é a nossa realidade. O Apocalipse nos chama para abrir os nossos olhos. Não, não é só isso que você está vendo. Existe uma realidade invisível. Isso está reinando. Isso está recebendo adoração. Não é o Império Romano, como na época de João, que reina, né? Não são esses poderes instituídos que nós temos hoje. Isso serve para acalmar o nosso coração. Não é ao mundo, por mais que esteja esse caos que a gente imagina, que a gente enxerga, Deus está sobre este caos. E Ele nos chama para vivermos a partir da realidade de que Ele reina. Vivamos no meio deste caos, sabendo que Cristo reina. Se Ele não adquiriu por direito, mas de fato Ele não reina sobre todas as coisas, Ele já reina sobre nós, sobre a igreja. Aí tem uma outra dimensão, o reinado através da igreja, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o seu plano beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Essa é a vontade, esse beneplácito é a vontade de Deus. A vontade de Deus é fazer convergir tudo nele. E aí, no final do capítulo 1 de Efésios, ele fala assim: para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus, o Pai, deu Cristo à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Para mim, é muito forte dizer que para que Jesus seja o cabeça de todas as coisas, Deus deu a Jesus a igreja. O Ed falou isso na semana passada, que eu estou compartilhando de novo com vocês. Deus reina e nós somos o corpo de Cristo, pelo qual ele reina. Por isso, o Apocalipse fala que ele nos fez reino e sacerdotes para o nosso Pai. Nós reinamos com Cristo. Nós mostramos para as pessoas uma maneira diferente de se viver. Nós mostramos que existe um governo, invisível sim, mas existe um governo. E nós somos os seus súditos, e nós reinamos com ele. A vontade de Deus vai se realizar no mundo através da igreja.
Por isso, quando Paulo fala, olha, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está, não necessariamente significa que a gente vai se alienar e viver só na igreja, cantando, louvando todos os dias. Cristo quer reinar sobre todas as coisas. E ele fala assim, ele pôs tudo debaixo dos seus pés, mas para que isso aconteça, para ele ser o cabeça de todas as coisas, Deus, o Pai, deu a igreja para ele. O Ed colocou na pregação dos domingos uma expressão que é linda, que eu achei muito linda. Deus está levando o universo de volta para casa, para o Pai. Essas relações de poder que existem, esses principados, essas forças, este mercado, essas forças invisíveis, essas potestades, elas vão ser levadas de volta para Cristo, para o Pai. Se a gente vê lá em Colossenses, ele foi, por incrível que pareça, parece que as coisas que estão erradas, parece que não foi Deus que criou, não. Tudo foi criado por ele e para ele. A gente acha ruim os nossos governos, o Congresso Nacional, o presidente da República, né? Tudo foi criado por Deus e para Deus. Mas a igreja vai resgatar isso junto com Cristo para ele. Nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Essas forças que a gente não sabe por que está sempre indo desse jeito, essas mãos que controlam o universo, que a gente fala, meu Deus, não tem o que fazer, também foram criadas por Deus. Estão perdidas, não estão sob o seu domínio de fato, mas já estão sob o seu domínio de direito. E nós somos o seu corpo para com ele levar tudo isso de volta para o Pai. Riquezas, ciência, governo, artes, tudo trazer de volta para o Pai. O nosso papel é tremendo como povo de Deus. É trazer essa realidade invisível para o mundo visível, onde Deus reina, onde ele diz, eu já tenho todo o poder. E você quer saber? A gente pode e deve continuar pregando. A gente pode e deve continuar insistindo em influenciar todos os espaços com o jeito de Cristo de ser. Porque ele diz que eu tenho todo o poder e toda a autoridade. É óbvio que ele manifestou isso na cruz. E talvez vai esperar de nós também que nós nos manifestemos isso com a nossa cruz, com o nosso sacrifício. Mas o Paulo nos ensinou, em 2 Coríntios 5,15, nós já não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ah, Deus, faz da tua igreja uma igreja assim, que não viva mais para si mesma. Faz os nossos filhos pessoas assim, que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero, como as mulheres, abraçar os pés de Jesus e adorá-lo. Como os discípulos, prostrar diante de Jesus da sua autoridade e adorá-lo. Como os anjos lá no céu, nesse culto cósmico que acontece, eu quero me juntar nessa adoração ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória,
honra, poder, majestade. Para isso, a última palavra de Jesus no Evangelho de Mateus é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos deu o seu Espírito Santo, é a forma como ele está conosco. Ele nos deu o seu Espírito, ele nos deu o poder de mostrar que os problemas são solucionados, tem solução em Cristo Jesus. A gente não precisa solucionar, a gente precisa mostrar onde que existe solução, que é em Cristo Jesus. E ele nos deu o seu Espírito para mostrar, nos encheu de amor, para nos entregarmos e não vivermos mais para nós mesmos. Para ele e para a sua vontade de levar tudo de volta para o Pai. Eu quero que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus sangue adorado, glorificado, justificado, teu reino vem. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade
Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos deu Jesus e Jesus se ofereceu a nós como sacrifício vivo para que se tornasse a pedra viva, a pedra angular, a pedra de referência para todos nós. A vinda de Jesus como Messias a este mundo mostra, Senhor, que esse mundo não está simplesmente lançado sem governo, sem direção. E como ouvimos na tua palavra, Senhor, a morte na cruz do Calvário restituiu de fato, restituiu de direito toda a autoridade ao nome de Jesus Cristo. Aí, Senhor, talvez fique mais fácil a gente entender o que Pedro, quando vinha da casa de Cornélio, disse ali em Atos 10:38, porque o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele, Pai. E a esperança que temos é que essa autoridade no nome de Jesus seja com a tua igreja, Senhor. Mas não somente a autoridade do nome de Jesus, mas que o coração de Jesus, além da mente de Cristo, que nós tenhamos um coração cada vez mais afinado, cada vez mais alinhado, cada vez mais harmonizado, Senhor, com a tua vontade, Deus. Porque, de fato, toda a autoridade pertence ao Senhor. De fato, vai passar tudo, todas as coisas vão passar, mas essa verdade de que o Senhor é a referência de todas as coisas, que o Senhor é a chave de todo conhecimento, Senhor. O Senhor é a chave de toda revelação, Pai. E que, para além daquilo que a nossa vã filosofia ou vã teologia pode conhecer entre céu e terra, Senhor, para além disso tudo está a tua soberania, Deus. Nós nos rendemos à tua soberania, nós nos rendemos confiando naquilo que o Senhor disse, que o Senhor nos ama, que o Senhor ama a criação. É nesse caráter de amor que nós confiamos e cremos. É nesse sentido que nós aceitamos e nos submetemos à tua autoridade, porque ninguém amou a criação como o Senhor e se entregou por ela. Então nós somos teus filhos, somos teus servos. Nós somos, Senhor, nós somos aqueles que queremos ser conhecidos pela tua palavra, pela marca do Cordeiro, Senhor. Que nesses tempos difíceis, tempos de esfriamento de amor, de tanta dificuldade, de tanta luta, que a marca do Cordeiro possa passear no meio da humanidade, que nós sejamos voz de esperança, que sejamos abraço que acalenta, Senhor, que sejamos mão estendida para alimentar, que sejamos palavra profética para exortar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós te damos graças pelo que ouvimos, pela lembrança de que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A ele pertence a glória, a honra, o poder e a majestade. Obrigado, Senhor. Que isso seja a nossa realidade todos os dias, todos os minutos, Pai, para que Jesus Cristo seja glorificado através da nossa vida também, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa a casa dos meus irmãos, nessa semana que começa, que inicia, o trabalho, Senhor, o dia a dia, as palavras, as reuniões, todas as coisas, Senhor. Todas as coisas, os relacionamentos, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Ó Pai nosso, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje, também com a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe. Debaixo da autoridade de Jesus Cristo, debaixo da lembrança dessa canção, de que Jesus é a justiça de Deus e não a justiça dos homens que impera sobre nós, e que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, e que a gente possa falar desse Cristo que foi pregado aqui, esse Cristo que é sobre todas as coisas, porque é só Ele que pode nos salvar mesmo. Deus abençoe, viu? Boa semana, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.